Olá pessoal, João Raposo falando aqui, fisioterapeuta, constelador sistêmico e recentemente a gente está muito feliz aí que a gente fez uma aquisição de um imóvel novo, a gente está de mudança e eu propus uma palestra para o corretor e dono da imobiliária que fez a venda para nós. Aliás, um abraço aí para o Renato Leal da imobiliária em Bauru. E a constelação ela ajuda muito nesse sentido, né? E é isso que eu quero tratar aqui nesse vídeo com vocês, né? A dinâmica sistêmica de vendas. E aqui eu vou falar de imóveis, mas tá, esse conteúdo ele pode ser para qualquer produto. E eu não sei se você já percebeu que existem dias que tudo flui nas vendas, né? O cliente aparece, a proposta sai, o contrato anda, as oportunidades simplesmente acabam surgindo, mas também existem dias que nada acontece. E é como se o universo tivesse esquecido de você, né? Entre aspas. Como se você ainda tivesse, entre aspas, também invisível, né? Mas a maioria das pessoas tenta explicar isso através do mercado, da sorte, das circunstâncias ou daquele script de venda que funcionou uma vez e nunca mais funcionou para outras vezes. Mas hoje eu quero te propor algo completamente diferente aqui nesse vídeo, né? A gente teve um processo longo de escolha de casa. E se o segredo das vendas não estivesse fora, mas dentro da gente? Hoje eu quero te convidar para uma jornada. Eu quero unir a constelação familiar sistêmica, a filosofia estoica, o taoísmo, conhecimentos do Jung, de Freud, para entender o que realmente faz uma venda acontecer e o que bloqueia esse fluxo dessa prosperidade. Como eu já disse, né, essa palestra vai ser não só sobre vender imóveis, vai ser sobre vender com vontade, sobre se alinhar com o que você transmite para as outras pessoas, porque toda venda começa na energia de quem vende. E quando você muda dentro de você, tudo começa a mudar fora de você também. E isso é muito interessante. A nossa energia já começa desde o início da manhã, né? O Freud ele dizia que o ser humano ele é um motivo por forças, a gente é movido por forças do nosso inconsciente, né? E o Jung ele fala que a gente é guiado por símbolos, por histórias, arquétipos que vivem dentro de nós. E na venda isso é real o tempo todo. Quando um corretor fala com segurança, o cliente acaba sentindo. E quando ele fala com medo, o cliente também sente essa vibração. E a negociação ela é um diálogo entre o nosso inconsciente, não é entre palavras. E aqui a gente é por isso que mais importante do que a técnica é a presença energética da pessoa. Você pode ter o melhor script de venda do mundo, mas a sua frequência, a sua energia, o seu campo vibrar desconfiança, o cliente ele vai perceber. Se você vibrar com verdade, com propósito, ele vai confiar. E na constelação familiar, a gente chama isso de campo sistêmico, que é o espaço invisível que conecta a todos e conecta as intenções também, revela o que está oculto nesse campo. E um corretor que vive repetindo fracassos, ele pode estar preso a uma lealdade inconsciente. Talvez alguém da família perdeu tudo, talvez prosperar signifique no inconsciente estar traindo alguém da família. Então a mente, ela quer vender, mas o inconsciente acaba te sabotando. E é muito profundo isso. Se você não tem medo de vender,
você tem medo de que a venda representa dentro da sua história. É interessante isso, aconteceu muito comigo já trabalhei também muito isso em mim. O Freud ele mostra que a gente é movido pelo prazer e foge da dor. E o Jung, ele trouxe esses arquétipos, né, essas forças universais que moldam aí os nossos comportamentos, porque o cliente ele não compra um apartamento, uma casa, ele compra pertencimento, ele compra segurança, ele compra reconhecimento, ele compra história, ele compra sua raiz. E cada tipo de imóvel ativa um arquétipo. Um imóvel de alto padrão desperta o arquétipo do rei, né? Podem legado, status, uma casa simples desperta o arquétipo da mãe, do acolhimento, do lar, do ninho. E o corretor precisa perceber qual arquétipo o cliente está buscando, e só quem se conhece profundamente pode espelhar isso na outra pessoa, fazer um rapport verdadeiro com a outra pessoa. E isso só o autoconhecimento, né? Pra, que é a base da venda verdadeira. Sem ele, você acaba só repetindo o script. E com autoconhecimento, você acaba tocando a alma das outras pessoas, né? Eu estudo muito o estoicismo, né? Os filósofos Sêneca, o Marco Aurélio. Eles ensinam algo que todo vendedor precisa aprender, que a gente não controla o resultado, a gente controla a nossa postura interna. E o mercado muda, o cliente muda, o cenário muda, mas o vendedor, ele sempre tem que permanecer inteiro. O Epiteto dizia, né? Não é o que te acontece que te abala, mas o modo que você interpreta essa situação é o que faz a diferença. O vendedor, ele sofre com algumas feridas, né? Uma delas é a rejeição, né? Não porque foi rejeitado, mas porque criou uma certa expectativa, porque você quis controlar o incontrolável. É... E no estoicismo a gente aprende a não reclamar, aprende a continuar. Existe uma filosofia chinesa chamada taoísmo, né? Que o sábio age sem esforço, agir sem forçar, sem dar pressão, sem ansiedade, fazer o seu trabalho e soltar. E o Hélio Couto fala muito sobre isso, né? Na venda, o vendedor ansioso, ele tenta fechar o tempo todo. O vendedor sábio, ele tenta se conectar com a outra pessoa. Que a água, ela não briga com a pedra, ela contorna. E um dia, a água acaba vencendo pela sua suavidade. Você não consegue bloquear o fluxo da água por muito tempo. Então, deixa fluir. Quando você entende esse conceito, você para de lutar com o cliente, com o tempo, com o dinheiro, e você passa a fluir. E fluir não é nada menos do que você estar presente, fazer com consciência o seu trabalho. O Bert Hellinger, que é o visionário aí da constelação familiar sistêmica, ele dizia que o sucesso é um movimento da alma, ele não vem da força, ele vem de ordem que a gente coloca na vida. E toda empresa, toda equipe, toda venda, ela acaba fazendo parte de um sistema. E o Bert, ele vislumbrou aí 3 leis sistêmicas aplicadas aí, né? A gente pode aplicar essas leis em tudo, mas é o pertencimento, né? Todo corretor precisa sentir que tem um lugar, porque a exclusão gera caos. A hierarquia, que é reconhecer quem veio antes, e a humildade, ela acaba gerando esse fluxo, né? E o equilíbrio de dar e receber na medida certa. Quem dá demais sem receber acaba adoecendo. Quem só recebe sem dar tem o campo também fechado. A gente tem que ter esse equilíbrio, né? E o dinheiro é essa energia de equilíbrio. Ele só flui quando tem ordem. E a venda acaba sendo um espelho da nossa relação com a nossa vida. Como a gente trata a nossa vida, esse é o espelho que a gente recebe, é o eco que a gente dá, né? Na Bíblia fala, o que você planta, você colhe, né? Quem tem medo de vender, tem medo de se expor.
quem precisa convencer demais, tenta compensar algo interno, quem vive de altos e baixos e está completamente na desordem emocional. E constelar não é só uma terapia, é um reposicionamento da nossa existência. Quando você ocupa o seu lugar, o cliente respeita você. Quando você está em paz com o seu sistema, com os seus pais, o dinheiro flui na nossa vida. Quando você reconhece quem veio antes, a vida organiza. Vender é um ato da gente servir ao outro. E servir é amar o que a gente faz também. E isso é muito importante para que a gente deixe fluir na nossa vida. Você não é só um vendedor, um corretor. Você é um canal entre sonho e realidade, entre o invisível e o concreto. O Freud ele ensinaria que a gente precisa observar o nosso desejo. E o Jung ele ensinaria a reconhecer esses arquétipos, né? Os estoicos ensinariam que a gente precisa manter a calma, né? A gente precisa deixar fluir. E a constelação está em ordem com a nossa vida, ordem, pertencimento, equilíbrio. Quando tudo isso se alinha, vender deixa de ser esforço, torna-se uma consequência do seu trabalho, uma consequência de algo que você está ajudando as outras pessoas. E se esse vídeo fez sentido para você, curte, comenta aqui embaixo qual parte mais te tocou, se inscreve no nosso canal para mais conteúdos de consciência, vendas, propósito, autoconhecimento. E se você quer olhar para os padrões que te bloqueiam, entender quais são as suas repetições e permitir que o sucesso volte a fluir na sua vida, eu te convido para uma sessão online de constelação familiar sistêmica aqui comigo. É tranquilo, é uma sessão que vai ampliar muito a sua consciência e os resultados que as pessoas têm são profundos, são reais, que são clareza emocional, alguns desbloqueios financeiros de crenças que a gente tinha, força interior, mais autoconfiança, relações mais leves, tomada de decisão firme, fluxo natural de vendas. E é isso. O link está aqui na descrição. Manda um direct para mim e eu te espero na sua próxima expansão de consciência. Até o próximo vídeo, galera.